Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Wilson Marques, Filosofia Instantânea, Escola de Política. Nós iniciamos a Escola de Política. O objetivo da Escola de Política primeiro existe um problema que é a política. Esse problema nós não encontramos alguém para solucioná-lo. Então, o que nós somos? Um grupo de pessoas que decidimos solucionar esse problema, a política. Então, nós vamos ser, inclusive, fornecedores dessa solução para o mundo, essa solução chamada política. É importante as pessoas entenderem o que é a política. Pensa a sua casa. Aí, pensa você, criança. Pensa a sua primeira infância. Aí você vai lembrar. Eu lembro, com 4 anos, eu tinha um velocípede. Essa é a primeira infância que eu lembro. Aí depois eu lembro um pouco de 5, algum episódio de 5 anos, algum episódio de 6. Enfim, tem as memórias em minha mente. Mas agora, se eu não tivesse, quando eu nasci, a minha mãe, ela teve que colocar ali o leite na minha mamadeira. Ela não colocou terra. Ela teve que limpar as minhas funções fisiológicas. Ela teve que me dar banho, teve que me vestir, e assim até eu conseguir fazer essas atividades sozinho. Quando eu consegui fazer sozinho, ela não fez mais. E quando eu passei a conseguir viver sozinho, ela não cuidou mais da minha vida. Ela tem a vida dela, a minha mãe, e eu tenho a minha. Então, a política seria exatamente isso. São como seria como na primeira infância a humanidade, e a política é como ela tem a função dos pais. Então, é a organização da sociedade. Se não houvesse necessidade, se todos já fossem adultos, se a sociedade se tornasse adulta, aí não teria mais função a política. Porque se todos fossem taoístas, por exemplo, não teria nenhuma necessidade de política. Quem quiser entender isso, eu não estou apontando uma religião para falar assim, tem que ser religioso. Não. Mas o taoísmo, ele é um dos modelos que nós temos, que o indivíduo taoísta, ele tem controle de si próprio. É uma diferença entre o indivíduo que não tem nenhuma religião. Porque esse que não tem nenhuma religião, ele não consegue controlar-se. Ele vive à cata de acontecimentos. Vamos aos exemplos. Ele está fazendo uma compra, um sujeito, aí o outro sujeito pisa no pé dele, ele vai gritar com o sujeito, você pisou no meu pé, e vai brigar com o sujeito, e assim, até que no supermercado isso não é tanto, acontece. Mas no trânsito, nossa, aí é toda hora. Vai, pá. Você é filho da...
porque um passou com o carro na frente do outro. Ele só deu uma seta e entrou com o carro. Então, assim, existem lugares que isso não existe. Tem indivíduos que chegam com um revólver e aponta para o outro indivíduo, me entrega a sua bolsa. Do contrário, eu vou pressionar aqui, eles chamam aquilo de cão, aquela parte que aciona o revólver. Vou acionar o cão e você pode dar tchau para a sua vida se você não me entregar a sua bolsa e o seu celular. Isso aconteceu comigo. 5 indivíduos com revólver cada um dentro de um ônibus levaram todos os celulares de todas as pessoas que estavam dentro do ônibus. Eu estava num evento desse, eu olhei aquilo, assim, eu até assim eu era ainda um pouco nervoso. Eu pensei assim, se eu pular nesse aqui, tem só um problema, esse eu vou, é perigoso eu matá-lo. Eu era nervoso, de, sei lá, uns 10 anos atrás, eu não lembro o período exato, estou com 46, eu devia ter uns 38, 36, por aí. Mas se eu pegasse esse indivíduo, era assim, eu ia pegá-lo, eu ia matá-lo, de tanta raiva. Ele estava me roubando, eu comprei o meu telefone. E aí os outros iam ficar 4. Aí seria aquela guerra, um monte de revólver atirando para todo lado do ônibus. Eu pensei, trabalho e compro outros. Estava com 2 celulares, trabalho, compro outros celulares, tudo bem. É menos prejuízo do que pode ser até que nem eu sobreviva. Então, aí passou. Mas então, um indivíduo que chega a roubar o outro, o trabalho dele é roubar o outro. Então, assim, não tem necessidade, mas isso é o treinamento, porque imagina se a minha mãe, ela colocasse cocaína na minha mamadeira, na farofa lá com ovo, ela misturasse maconha. Pensa, eu vi até um vídeo, o pai com o filho, você gosta de maconha, né? Pôs maconha no prato, come, aí o filho começou a comer, ele pegou o cinto dele, come, e batendo no filho, porque o menino estava fumando maconha. E muitas pessoas falam assim, não, hoje isso é normal, é uma droga que não tem tanto problema. Droga é o quê? É droga, né? Então, nós temos uma sociedade com pessoas que não têm controles, pessoas que não conseguem controlar a si próprias. E nós temos uma sociedade assim, controlada por outras pessoas que também não controlam a si próprias. Ou seja, é um completo hospício. As pessoas representam, todo momento as pessoas estão representando. Elas representam na igreja, no trabalho, na casa da família. Aí depois, quando elas estão com elas próprias, sozinhas, essas pessoas, sem ninguém, aí elas têm aquelas que elas gostam. Aí elas vão ligar. Ô, fulano, você viu o camarada não sei o quê? Mas o primo da fulana, ele tá falando isso de você, ele não presta, mas nossa, não sei quem tava querendo ficar com tal não sei outro quem também. E é assim, né? Aí quando encontra a pessoa que ela estava falando uma coisa desagradável, defamando, oi, abraça e beija. Nossa, que saudade de você, né? Então nós vivemos uma completa representação. Uma completa representação, né? Então a questão é o seguinte, a política, nós temos 2 coisas principais, segundo Maquiavel, em seu livro O Príncipe. Nós temos 2 questões principais. É o ideal e é o real. Então o político,
Em seu livro, o Maquiavel, alguns falam assim, esse é um verdadeiro tratado humano. Por que o livro do Maquiavel ele é perfeito na descrição dessa sociedade que estamos alocados? Por quê? Porque ele faz um livro, ele reúne em sua mente e coloca ali no papel, no livro Príncipe, como funciona a política. Então, Maquiavel ele explica, ele reúne o que os que estiveram no poder fizeram para poder conquistar o poder, o que os que estão no poder fazem para manter o poder. Então ele seria um manual para não apenas para as pessoas que vão exercer o poder executivo e legislativo da nação, mas para todos que querem exercer o poder, para os chefes de empresas, para os empresários, para todos que querem qualquer função de mando, de ordem. Então esse livro é esse tratado. O livro se chama O Príncipe, o autor é Maquiavel. Então, uma coisa é o real, a outra coisa é o ideal. Então, nas propagandas políticas, vocês veem os políticos falando sempre o ideal. Eles vão. A política funciona com uma proporção. Se o Maquiavel ele estabelece isso. Qual que é o seu objetivo? É o poder. Qual que é o objetivo do político? É o poder. Ele vai falar assim: olha, eu tenho minha casa, tenho meus carros, a minha esposa tem os carros dela, meus filhos estão bem, já estão formados, eu estou aqui, eu já aposentei do Estado, eu não preciso mais de dinheiro porque eu tenho uma quantia significativa no banco. Mas como vocês querem muito, muito que eu seja o prefeito dessa cidade, eu vou ser o prefeito porque vocês precisam dessa ajuda, eu entendo, então eu vou fazer isso por vocês. Mentira. Isso é o argumento que ele está usando. O que ele quer? Poder. É só isso. Isso é o real. Quem não consegue entender a realidade é um completo débil mental. É uma debilidade da mente. Então, essa é a realidade. O político, aí, ele é rico, ele vai abraçar as criancinhas pobres do bairro dele, dar um abraço nas senhoras velhas. Então, ele vai cumprimentar, pegar na mão do comerciante vendendo fruta na rua, vai pegar na mão do comerciante, a mão suja do comerciante, banana, maçã, tomate que estragou ali, ele põe a mão, aí o político chega ali e pega na mão dele. Ele beija aquelas criancinhas nas favelas com nariz sujo, criancinha, ele vai lá e abraça e beija aquela criancinha. O presidente subiu na moto e andou no meio do povo. Ele é muito bom porque ele andou em uma moto no meio das pessoas. Se esse for o critério para estabelecer um bom presidente, então o critério para estabelecer um bom pai é o quê? É um pai que fuma maconha com o filho? Então, nós temos que a primeira necessidade que nós temos é entender. A primeira necessidade que nós temos é entender
E depois de entender, aí nós temos que fazer um planejamento, né? Então, assim, ao decorrer do período que nós estivermos juntos, eu vou apresentar uma série de elementos. E qual o objetivo da escola de política? Nós precisamos de pessoas que queiram trabalhar na política. Nós precisamos de pessoas que queiram ser eleitos nos cargos executivos e nos cargos legislativos. E nós precisamos das pessoas que vão votar em nossos candidatos. Nós vamos ter uma força maior do que a maçonaria. Eu estou utilizando como exemplo porque é uma sociedade antiga e uma sociedade extremamente importante. O grupo maçonaria é extremamente organizado. Nós vamos ter mais poder que a maçonaria. Por quê? Porque nós não estamos procurando políticos. Nós estamos procurando brasileiros que cansaram dessa política ruim. Quer dizer, nós estamos procurando pessoas que cansaram do papai malvado, ou da madrasta, ou do madrasto. É uma brincadeira, né? Madrasta seria, no caso, na verdade, a função que o político exerce. É uma função de pai, de padrasto, na verdade, né? Então, nós precisamos de alguém que exerça a função do pai, de verdade, da mãe, de verdade, não do padrasto e da madrasta. Nós precisamos de pessoas, brasileiros, que queiram uma sociedade melhor. Nós precisamos de brasileiros o que é melhor? É muito simples. Como os animais, eles têm o seu alimento, todos eles têm a sua moradia. Tem uma organização no formigueiro, tem uma organização no galinheiro. Então, por que o ser humano ele não consegue se organizar? Porque as pessoas que estão controlando o país não querem organização. Eu tenho um amigo, ele tem acho que 20 anos ou 19, não lembro exatamente. Mas ele iniciou o curso de Direito e eu falei para ele, olha, o objetivo ali do curso é fazer analfabetos funcionais. Pessoas que sirvam para ser técnicos ali, ter um conhecimento suficiente para essa função aqui de jurista. E não pessoas que saibam pensar a justiça. Não é isso que a universidade forma. E ele falou assim, nossa, eu tinha percebido isso, por aquilo. Eu falei com ele, quando eu estudei Direito foi assim e tal, enfim. Então nós queremos, a escola de política, nós vamos trabalhar para nós termos pessoas que saibam pensar a justiça. Nós vamos trabalhar para pessoas que saibam pensar a medicina. Eu tenho um caso na família que o médico avaliou a pessoa e não tinha nada, e passou pouco tempo, depois de acho que 1 ano, aí a pessoa fazendo sempre o controle, essa coisa de câncer, aí voltou aí esse outro médico, aí o médico, olha, tem uma coisa aqui e tal, é um câncer, não é maligno. Eu não entendo esses termos, não tenho tanto conhecimento nesses termos, mas enfim, a pessoa vai ter que fazer tratamento de coisa de câncer, porque o médico ali não percebeu. Eu tenho um caso na minha família, assim, o médico anterior não percebeu. Por que ele não percebeu? Porque se ele tivesse percebido antes, não teria, o problema já teria sido resolvido, vamos dizer assim. Mas enfim, então a escola de política, ela começou através do Partido Quântico, que é um projeto que também nós temos, que é um projeto que, quando possível, ele vai surgir novamente. E a escola de política, você não precisa de ter dinheiro, você tem que ser ou
você tem que estar interessado em ser eleito, ou você tem que estar interessado a trabalhar para um dos políticos, ou você tem que estar interessado em fazer um curso superior gratuito. Porque nós vamos... O projeto dos nossos candidatos será o projeto Liceu Polimático Brasileiro, que vai ser a universidade gratuita para todos os brasileiros. Para todos. Então, se você quer que seu neto tenha um curso superior, se você quer que seu filho tenha um curso superior, se você quer que a sua neta tenha um curso superior, se você quer fazer um curso superior, aí você pode pensar assim, mas eu sou açougueiro, eu sou burro, analfabeto. Não tem problema, você vai aprender a fazer o segundo grau, vai aprender a ler, escrever, fazer o segundo grau, o primeiro se for necessário, o segundo, para depois você ter um curso superior, você ser um advogado, para você ser um filósofo, para você ser um geógrafo, um dentista, enfim, um físico. Isso é com você. O que você vai fazer é escolha sua. O que nós vamos fazer, escola de política, é criar, nós vamos, as pessoas comuns que chegarem até nós vão sair políticos, no mínimo, esses políticos, eles não serão filósofos, mas eles serão, no mínimo, eles serão eristas. A erística é uma elite de pensamento. Então, nós vamos, no mínimo, formar eristas, com completa condição de controlar uma sociedade, com todo o entendimento necessário para controlar uma sociedade e todo o entendimento específico e oriundo da justiça, que é o significado do livro A República de Platão, que é uma das nossas principais bases. Filosofia Instantânea, Wilson Marques, muito obrigado a todos.